E aí, amigos do canal Aconteceu? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim aqui para falar de um assunto muito interessante. Dessa vez vamos falar sobre a fotografia. Vocês já pararam para pensar no quanto as fotos contribuíram para que as histórias fossem contadas? E é louco pensar que, a partir das fotografias, contamos histórias das nossas vidas e registramos momentos importantes que ficam guardados não só nas nossas memórias, mas também em álbuns, murais, redes sociais e por aí vai. Pensando nisso, a gente resolveu fazer esse vídeo contando as histórias de algumas das fotografias mais incríveis de todos os tempos. Por exemplo, você sabe o que acontecia no mundo quando tiraram essa foto? O beijo aconteceu na Times Square, exatamente em 14 de agosto de 1945, o dia da vitória dos norte-americanos sobre o Japão, que colocou o fim na Segunda Guerra Mundial. Chamada de VJ Day em Times Square, a fotografia pegou o exato momento em que Greta Zimmer Friedman, a enfermeira que na verdade era assistente de dentista, foi beijada por George Mendonça, um soldado norte-americano. E por mais louco que possa parecer, o casal não se conhecia e o beijo foi totalmente espontâneo, como uma forma de celebrar o fim da guerra. Depois do momento ser capturado, cada um seguiu seu caminho, e após anos de anonimato, eles finalmente se conheceram em 1980. E no ano de 2012, eles voltaram no mesmo local onde a foto foi tirada para uma reportagem especial. Já essa icônica capa do disco dos Beatles também tem uma história interessante. A imagem do álbum foi feita no dia 8 de agosto de 1969, no cruzamento da Abbey Road com a Grove End Road, aqui em Londres. Depois de fechar o trânsito no local, o fotógrafo Ian Macmillan preparou o equipamento e fez a fotografia, e enquanto isso, por algum motivo, Paul McCartney atravessava a rua descalço. Existem dois fatos curiosos envolvendo essa foto. Um deles é sobre um Fusca branco que estava estacionado na rua e acabou saindo na foto. O carro era de um homem que morava ali perto e, por estar na capa de um dos álbuns mais famosos do mundo, a placa do Fusca foi roubada inúmeras vezes. O outro fato é sobre um homem que estava na calçada da Abbey Road, que também aparece na imagem. Se tratava de um turista norte-americano que visitava Londres e ficou curioso para saber o que estava acontecendo. Cerca de um ano depois, ele se reconheceu na capa do disco da banda mais famosa do mundo. Essa outra fotografia é a prova de como uma imagem pode mudar a percepção das pessoas. Nessa ocasião, foram fotografados David Kirby, um ativista gay dos anos 80, e seus familiares. É nítido o semblante triste da família de David, e foi exatamente isso que mudou a maneira das pessoas verem a AIDS. Como eu disse, David era um ativista, e por causa disso ele cortou seus laços com a família. Porém, quando descobriu que tinha contraído HIV, ele quis voltar para os seus familiares, que o receberam de braços abertos. A pessoa que tirou a foto, que na época era apenas uma estudante, estava indo visitar um amigo que cuidava de David no hospital, e acabou registrando o momento com o clima de despedida. Nessa época, as pessoas com AIDS eram vistas com maus olhos e sofriam muito preconceito. Porém, essa imagem comoveu muita gente e, como consequência, houve uma mudança drástica na forma como a sociedade e o governo viam as pessoas com essa terrível doença. A imagem foi publicada na revista Life e a fotógrafa nunca aceitou ganhar um centavo sequer por isso. Por falar em dinheiro, essa aqui também é outra imagem que ficou marcada na história. Seria um absurdo uma mãe vender seus filhos? Para a maioria das pessoas, sim, mas para Lucille Califuchs, não. Pois ela achou que colocar as crianças à venda era a melhor maneira de superar a crise que a família passava no término da Segunda Guerra Mundial. Na foto, a senhora Califuchs esconde o rosto enquanto as crianças olham curiosamente para a câmera. Como o marido estava desempregado e a família estava para ser despejada, Lana, de 6 anos, Ray, de 5, Milton, de 4 e Sue Ellen, de apenas 2 anos, foram colocados à venda. As crianças foram vendidas por $2 míseros cada, e alguns dos irmãos foram obrigados a fazer trabalhos forçados. O que exatamente aconteceu com essas crianças? Isso pode ser um assunto para um outro vídeo. Essas foram as histórias por trás de algumas das fotografias que marcaram a história. E você, quer saber do contexto de uma fotografia em específico? Se sim, deixe aqui embaixo o seu comentário e não se esqueça de dar o like no vídeo e compartilhar com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo Aconteceu!